Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Ontem a gente publicou aqui no nosso canal um vídeo comentando o novo filme de super sucesso da Netflix, O Poço, que tá dando o que falar. Muita gente tentando entender o que esse filme significa, qual é a mensagem afinal. Estamos falando ali de uma crítica econômica, política, social, o que está sendo trabalhado ali naquela narrativa. Principalmente também tem muita dúvida sobre o final do filme. A gente falou bastante do que a gente pensa, nossas teorias e os significados de todas as fases do filme. Então, se você não assistiu nosso vídeo ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição. E teve muita gente mandando mensagem pra gente, perguntando outros filmes que fazem também a gente refletir, que dão uma explodida na nossa cabeça e a gente fica repensando sobre toda a natureza da nossa realidade, sobre a nossa existência e tudo mais. Faz a gente, inclusive, questionar a nossa formação social, como nós vivemos em comunidade, tudo isso. E eu decidi trazer para vocês 5 dicas de filmes completamente diferentes, de áreas diferentes, estilos diferentes e até nacionalidades diferentes. Eu não vou colocar nenhuma inserção nesse vídeo, então os nomes dos 5 filmes, para quem tiver qualquer dúvida, estarão aqui na descrição desse vídeo. E outra coisa também muito importante é que nós temos um grupo lá no Telegram de notícias, em que a gente coloca links de site, enfim, daqui do nosso canal do YouTube. A gente está sempre notificando vocês de várias informações. Para entrar no grupo, é só clicar no link que está aqui na descrição também. Bom, O Poço é um filme que traz realmente essa grande reflexão que pode caminhar para diversas questões, inclusive religiosas. E o primeiro filme que eu queria fazer uma associação aqui, eu acho que é até meio que natural para quem já assistiu, associar esses dois filmes que são grandiosamente impactantes em confundir a nossa mente, que é o filme A Mãe. Na verdade, o filme Mãe, Mother, que é com a Jennifer Lawrence. Esse filme, ele meio que tem um pouquinho desse estilo do filme O Poço, porque ele te entrega uma narrativa que a princípio parece confusa, a princípio você acha que tá vendo uma coisa, de repente você tem uma reviravolta e fica, calma, não era isso que eu tava assistindo, era outra coisa, é outra discussão. Tem também algumas interpretações religiosas e algumas interpretações sociais bem fortes. Eu recomendo muito que você assista, se por acaso você ainda não assistiu. É um filmaço. E se você for com a mente aberta, essa mesma mente aí que assistiu o filme O Poço, eu tenho certeza que você vai gostar bastante, vai explodir bastante a sua cabeça e vai fazer você repensar muito, inclusive sobre o período que a gente está vivendo agora, sobre como a humanidade reage e age diante a todas essas adversidades que às vezes vêm da natureza, às vezes vem do nosso sistema político e econômico, às vezes vem simplesmente por conta da cultura de onde a gente mora. Então é um filme bem legal que faz a gente refletir bastante. Lembrando que o filme O Poço tem nacionalidade espanhola, não sei se eu falei isso aqui nesse vídeo, eu sei que no outro eu falei com certeza. E Mãe é um filme americano. O segundo filme, eu tô com uma cola aqui embaixo para eu não esquecer os nomes dos filmes para vocês. O segundo filme que eu quero recomendar é Sementes Podres. Ele é um filme francês, tá na Netflix. Nós já temos vídeo aqui no canal comentando esse filme. Na época que a gente assistiu, a gente ficou bem impactado. Primeiro que é interessante porque ele trata de uma realidade de pobreza na França. Então a gente vê, por exemplo, pedintes lá embaixo da Torre Eiffel. Todos os turistas do mundo querem ir para Paris para visitar a Torre Eiffel e idolatram a cidade, o país e tudo mais, como se eles fossem perfeitos e não tivessem problemas sociais. Mas tem, e é um filme muito interessante que discute exatamente esse conceito de sementes podres, sabe? Como as pessoas tendem a colocar determinadas pessoas em caixinhas de vai ter sucesso e não vai ter sucesso dependendo de onde ela vem, dependendo da origem da pessoa. A gente ficou muito impactado com esse filme na época que assistimos. Tem discussões interessantíssimas, principalmente com relação a refugiados de guerra, a pessoas que sobreviveram a determinados tipos de guerra, seja como imigrantes ou seja como nascidos ali mesmo na França. A gente tem uma tendência aqui no Brasil de se marginalizar perante o restante do mundo. E é legal, às vezes, a gente ver outras realidades que são muito parecidas com a nossa. Fazem a gente colocar um pouquinho a mão na consciência e refletir sobre o quão não gratos nós somos o tempo inteiro também, mesmo tendo uma vida que não é super abonada e classificada com uma estrelinha de primeiro mundo,
a gente tem bastante coisa sim, a gente tem acesso a muita coisa aqui no Brasil também. O terceiro filme é Ensaio sobre a Cegueira. Ele é baseado no livro que tem o mesmo nome, do Saramago, que é o meu autor favorito da vida. Eu tava muito curiosa para assistir esse filme. Vou dizer para você que, como toda boa adaptação, óbvio que ele não chega aos pés do livro, não chega, mas ele passa a mensagem principal, que é o quanto a humanidade está realmente escrava de determinados conceitos e preconceitos, e que esses conceitos e preconceitos fazem com que a gente tenha determinadas formações sociais de conveniência, e que no momento que você cega todo mundo para esses conceitos e preconceitos, novas formações sociais acontecem. E geralmente elas são mais agressivas, mais brutas, e nesse sentido é muito parecido com o filme O Poço. Você vê como as pessoas, por uma questão de sobrevivência, elas se tornam muito agressivas, muito raivosas, muito individualistas, muito egoístas. Ditaduras são muito simples de nascer em momentos assim, que tá todo mundo meio que perdido sem saber o que fazer. Então é uma grande crítica social, é uma grande crítica política e econômica também. Lembrando que o Saramago tem diversos livros nessa temática de crítica social. Ele tem um segundo livro que eu já vou aproveitar para emburacar aqui a recomendação, que é o Ensaio sobre a Lucidez, que é, brevemente, uma história sobre uma eleição nos Estados Unidos em que a população decide fazer um protesto e não ir votar. Quando você não tem votos, você precisa adiar a eleição, fazer um segundo turno ali. E eles decidem novamente não ir. E o governo começa a acreditar que isso faz parte de uma grande conspiração, e eles buscam pessoas, identificar pessoas que sejam responsáveis, quando na verdade eles não conseguem. E eles começam a perceber que não existe uma ordem por trás disso ali tão evidente. É muito legal e mostra principalmente como o povo tem o poder na mão, sim, mesmo parecendo que não tem, na maioria das vezes. Então, assistindo Ensaio sobre a Cegueira e gostando do tipo de narrativa de Saramago, aproveita para pegar alguns outros livros dele para consumir, que também são muito, muito sensacionais. O quarto filme é A Onda, que é um filme alemão, baseado no livro que tem o mesmo nome. E o princípio desse filme é muito interessante para a gente ver como existe uma descrença social em fatos históricos. A humanidade tende a não aprender com a história, então ela tende a ficar repetindo os mesmos erros e os mesmos problemas de tempos em tempos. A gente sabe que na Alemanha aconteceu a maior guerra de todos os tempos da humanidade, que é a Segunda Guerra Mundial, que teve aí mais de 11 milhões de vítimas mortas por conta do nazismo e tudo mais. E isso é uma vergonha histórica no DNA da Alemanha. Eles propagam isso como vergonha histórica. E esse filme é muito interessante porque ele pega uma terceira geração pós-Segunda Guerra Mundial que não acredita que aquilo ali, que uma ditadura poderia acontecer de novo na Alemanha. Não acredita que aquilo ali poderia acontecer porque já aconteceu uma vez. Então eles brincam, eles entram num processo ali de zoeirinha, achando que é viagem do professor da escola, por exemplo, falar sobre isso, falar sobre os impactos, os problemas, os medos, os perigos, as tendências econômicas e políticas. Eles não acreditam que aquilo ali poderia acontecer de novo. Então o professor sugere uma formação econômica dentro da sala de aula. Ele pede para os alunos chamarem ele de Her, e o nome dele, né, como eram com os líderes lá na época do nazismo. Ele reposiciona as cadeiras da sala, faz com que a galera tenha meritocracia ali através de notas e tudo mais. E você começa a perceber que as pessoas são facilmente manipuladas em sistemas políticos, porque eles começam a agir de acordo com aquele sistema que está acontecendo ali na sala de aula. E isso toma proporções gigantescas, principalmente de relacionamento dos alunos. Então é muito interessante para a gente ver, para a gente poder entender que a história tem que ser respeitada, sim, e tem que servir de inspiração para as nossas decisões de futuro, principalmente, né? Por uma questão de sobrevivência também. Você vai ficar querendo pisar no mesmo buraco que explode uma bomba o tempo inteiro? Acho que não. Então é um filme muito legal para isso. E já aproveitando para roubar também aqui mais uma dica inspirado em A Onda,
tem uma série na Netflix que é pequenininha, chamada Nós Somos a Onda, que é uma série inspirada no livro, que é uma série inspirada no filme, que é inspirada no livro. Então é mais ou menos uma adaptação um pouquinho mais moderna dessa história. Para quem não tem paciência de ver filmes de anos atrás, fica aí a dica do Nós Somos a Onda, que passa mais ou menos o mesmo princípio, a mesma ideia. E o último filme é Gattaca. Muitos filmes de ficção científica vão te apresentar questionamentos filosóficos e sociais bem intensos. Na verdade, a grande maioria deles. Na verdade, eu acho que quase não existe filme, livro, série de ficção científica que não dê uma pisada no calo da humanidade e fale, meu irmão, presta atenção nisso aqui. Vocês estão errando nesse negócio aqui de novo, eu não aguento mais, vai explodir a Terra. É meio que assim, é o resumo de ficção científica. E Gattaca é um filme de 97, eu lembro de assistir muito esse filme com meu pai. Ele adora esse estilo de filme e me ensinou a gostar desse tipo de filme. E ele fala, eu acho que foi um dos primeiros filmes de divisão de casta que eu já vi assim na vida. E ele fala de uma sociedade em que seres humanos são gerados em laboratório para serem perfeitos e os seres humanos que são gerados de forma natural, ou seja, através de relações humanas, eles são considerados ruins, porque eles podem vir com defeito de fábrica. Tipo, sei lá, um câncer, uma tendência a problema cardíaco, asma, sei lá, qualquer coisa, qualquer doença que o ser humano tenha e que vem ali de um nascimento natural é rejeitado por eles. E aí você tem uma história, óbvio, porque tem a fantasia do rolê, você tem um personagem principal que ele quer muito ser astronauta, mas ele tem um problema cardíaco, então ele não pode. Mas aí ele se finge ser uma pessoa que é nascida em laboratório. E aí, claro que vai ter toda a treta ali pro filme ser maneirão, mas a ideia é discutir exatamente essa questão de casta, né? De divisão, de quem é perfeito. Você precisa ser perfeito para você chegar realmente longe, para você conseguir poder fazer as coisas que você quer. Então é mais um filme que faz a gente refletir bastante sobre para onde a gente está levando a tecnologia e a ciência, esses aprendizados e essas evoluções que a gente está tendo. Então aqui eu já abro um parênteses e digo para você que 100% dos filmes na temática de ficção científica estão 100% de acordo com as discussões de formação política, social, econômica e tudo mais, porque faz a gente refletir sim sobre as escolhas que a humanidade faz o tempo inteiro. Eu espero que você tenha gostado, são 5 filmes bem diferentes um do outro, mas todos fazem você explodir a cabeça de alguma forma. Comenta aqui embaixo se tem mais algum outro filme que você pensou que lembra um pouquinho o estilo do Poço. Eu tenho certeza que a galera vai gostar bastante de ficar sabendo, de acompanhar para assistir também. Beijos, não esquece de deixar o like e de mandar para os seus amigos que curtiram o Poço e querem ver mais filmes assim. Tchau!